A televisão que trouxe para o mesmo século o habitante de uma grande metrópole e o morador de uma grande aldeia faz 65 anos. Ninguém me contou. Eu estava aqui no dia 18 de setembro de 1950, quando foi para o ar a primeira transmissão de televisão na América Latina. Frei José Mujica, que foi convidado pelo Chateaubriand para cantar na inauguração da televisão, e ele inaugurou a televisão na América Latina, aqui, nesse lugar aqui, cantando Beija-me, beija-me até a loucura. Os engenheiros chegaram para o doutor Assis e falaram assim, pronto, está pronta a televisão. A RCA Victor tinha dado aí o equipamento, o Moinho Santista deu dinheiro, a Antártica, e tá aí, ó, pode botar no ar. Aí eles, bote no ar, bote no ar, bote no ar. Chegou o engenheiro, Dr. Mário Alderig e Jorge Edo, que eram os dois engenheiros, chegaram e disseram para o doutor Assis, vai pôr no ar, não tem receptor. Foi aos Estados Unidos, comprou cerca de 200 aparelhos de televisão e foi para o ar essa transmissão com 200 aparelhos, um colocado no viaduto do Chá, um na rua 7 de Abril, um em frente ao Pacaembu, um no Cinemetro e por aí. Assim foi para o ar a primeira transmissão. Fomos mandados aos Estados Unidos para apanhar essa estação de televisão. E a RCA, que era a fornecedora do equipamento, tinha patrocinado, como patrocinava nessa ocasião, cursos para que as pessoas aprendessem e soubessem o que era televisão. Foi aí que nós fomos ver realmente a televisão como funcionava. O doutor Assis havia comprado uma estação de televisão, mas não havia especificação de material, não havia o que deveria ter essa estação, quantas câmaras deveria ter, qual era o tipo de câmara, qual era o material necessário. Na ocasião, vamos dizer, foi estabelecido que nós necessitaríamos 3 câmaras ao vivo e o resto do material complementar. Naturalmente, vamos incluir o transmissor e a antena. E então se preparou, com as 3 câmaras que nós tínhamos, o estúdio principal, com os sets para os diversos quadros, e um estúdio de apoio ao lado, em que ficava o apresentador, que era o seu Homero Silva e Lia de Aguiar. Eu apresentei a madrinha, que era a poetisa Rosalina Coelho Laraigote Lisboa, e que com palavras bonitas, posto que poeta, deu por inaugurada a televisão do Brasil. Porque esse programa todo foi muito movimentado. Eu só falei nas primeiras apresentações, depois houve número de balé, número de música, a escolinha do Titilo, naquele tempo que era famosa, no script do Paulo Leblon, com Simplício, Geni Prado, João Monteiro, Lulu Benincase, um quadrinho romântico do Walter Foster, eu também participei, de algumas apresentações com Homero. Lolita Rodrigues cantou o hino da televisão brasileira. Vingou como tudo vinga, no teu chão, Piratininga. A cruz que Anchieta plantou, e dir-se-á que ela hoje acena por uma altíssima antena, a cruz que Anchieta plantou. Fomos até Santos buscar o material que iria ser a televisão, a primeira emissora de televisão da América Latina. Eu passei a mão nos caixotes e eu vi aquilo e brilhavam, meus olhos brilhavam de emoção de saber que aquilo ia se tornar a coqueluche, que ainda é hoje mais do que nunca. Eu sofri tanto tempo assim longe de ti. Tadinho. Tanto também, hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar, não tem ninguém perto e a noite é de luar. Dermival Costa Lima e Cassiano Gabos Mendes foram os primeiros diretores artísticos da televisão brasileira. Fomos receber o equipamento em Santos, uma caravana, Chateaubriand. E falando, em televisão tem que se falar em Chateaubriand. O grande responsável pela inauguração da televisão no Brasil. Foi tudo feito por intuição, né? E
E todos do Sumaré, que reunia 2 estações de rádio, a Tupi e a Difusora, associadas, nós, o grupo inteiro, trabalhou, todo o grupo, para a inauguração de 18 de setembro de 1950. E veio a televisão em 1950. E 6 meses antes nós começamos a preparar uns pequenos filmes sobre música, musicais e tal, e rolando coisas que poderiam ser colocadas na programação e tal. Até o programa inaugural, que foi em setembro, 18 de setembro de 1950. O programa inaugural, que foi ensaiado exaustivamente durante 2 semanas, deu um trabalho danado, com marcação de câmera, diabo. Chegou no dia do programa, dia 18, uma câmera pifou. Então todos os ensaios que nós fizemos, todas as marcações que nós fizemos, tudo foi para cucuia, né? O índio, ele surgiu da necessidade de substituir o velho índio tupi, que aparecia inicialmente na marca da televisão, que era o remanescente da marca da Rádio Tupi. E era um índio severo, com uma cara brava, segurando uma lança, olhando para frente numa atitude de desafio, né? Aí o Cassino disse: você não quer fazer alguma coisa, mudar um pouco? O que vocês podem fazer? Eu digo: vou estudar alguma coisa. Foi quando eu imaginei que um garotinho índio, mas criança, seria mais simpático e o público teria mais tolerância com ele. E aí eu criei um índiozinho. E aí o detalhe foi substituir o cocar por uma anteninha de televisão. No segundo dia de transmissão, a TV Tupi colocou no ar o primeiro telejornal, Imagens do Dia. Durante todo o dia e toda a madrugada de segunda-feira, o Palácio do Catete vive os momentos culminantes da crise político-militar que teve tão estarrecedor epílogo na manhã de ontem. A reportagem de Imagens do Dia, apostos focalizando os momentos históricos da plantão em frente à Polícia Central do Rio de Janeiro. A primeira notícia, o primeiro cronista. Cheguei na televisão no dia seguinte, à inauguração, e fiz um programa realmente, do ponto de vista técnico, saiu perfeito. Saiu perfeito porque estava todo redigido. E eu decorei um pouco. Eu sei que a repercussão foi muito boa. À noite o doutor Assis Chateaubriand mandou me chamar. Disse: com quem o senhor estudou televisão? Disse: por que, doutor? Estava muito ruim? Ele disse: não, ao contrário, estava muito bom. O senhor foi o único homem que entendeu televisão no Brasil. A TV Tupi do Rio foi inaugurada em 1951. Começa a chegar ao Rio a preciosa carga. Mais de 100 volumes contendo todo o equipamento indispensável para a transmissão de programas de televisão. Parte para a Praia Vermelha o caminhão conduzindo a primeira carga de volumes, contendo equipamento de TV da primeira emissora de televisão a ser instalada na capital da República. É iniciada a árdua tarefa de transportar o pesado material para o alto. A filmagem destas cenas exigiu um pouco de sangue frio por parte dos cinegrafistas, atentos à subida dos primeiros volumes. Finalmente procede-se à retirada dos envoltórios e não há dúvida quanto à curiosidade que todos demonstram, ansiosos para examinar o novo equipamento. Sendo a potência do transmissor de 5 kW, a Tupi TV terá assim um raio de ação bastante amplo para cobrir toda a cidade, inclusive as cidades vizinhas, Niterói e Petrópolis. Antes mesmo da programação ir para o ar, do telejornal, antes mesmo de eu começar a apresentar, né, o encerramento, teve a festa de inauguração. E esse show eu também tive a honra de apresentar. Eu fui convidada juntamente com o Jatobá. Éramos os únicos apresentadores. Em 1952, é inaugurada a TV Paulista. Veio para cá um técnico que nós contratamos, né? Foi um técnico americano formado pelo Instituto de Massachusetts. E aqui então ele fez toda a relação do que havia necessidade de importar. Foi solicitada a importação desse equipamento. No dia 27 de setembro de 1953, era inaugurada a TV Record. E o Assis, então, ele me entusiasmou e disse: você não pode deixar, você é lutador, você precisa entrar nesse negócio de televisão, precisa entrar nesse negócio de televisão.
E tanto fez e tanto falou que eu resolvi entrar. E devo dizer que os ensinamentos e os homens que ele trouxe na montagem da TV Tupi de São Paulo nos prestaram um grande serviço. O primeiro programa que efetivamente foi ao ar, que foi apanhado por todos os nossos ansiosos televisores, das pessoas ligadas à televisão Record, porque evidentemente o Canal 3 dominava totalmente a antiga Tupi, dominava totalmente a audiência no Canal 3. E o Canal 7 pegava-se com alguma dificuldade e às vezes a imagem não ia para o ar. O programa inaugural trouxe todos os elementos num pupurri extraordinário, porque a Rádio Record mantinha sob contrato o maior volume e a maior qualidade de artistas de todo o Brasil. Em 1955, foram inauguradas a TV Rio, no Rio de Janeiro, e a TV Itacolomi, em Belo Horizonte. Em 59, a TV Piratini, em Porto Alegre, a TV Paranaense, em Curitiba, e a TV Continental, no Rio de Janeiro. Nos primeiros anos, as transmissões eram locais. Cada emissora tinha seus próprios programas. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Era assim que eu iniciava as transmissões do Repórter Esso pela Rede Tupi de televisão, programa que esteve no ar de 1º de abril de 1952 até 31 de dezembro de 1970. Bola na rede, bola na tela. O futebol conquista o seu espaço na TV. Eu me recordo que as transmissões que fazíamos do Maracanã eram transmissões que nós odiávamos, porque tínhamos que carregar uma tralha de equipamentos que era um negócio incrível, que hoje não se carrega tanto. Levava-se as fontes de alimentação, levava-se o picape da câmera, tinha que montar aquilo tudo com muita antecedência. Era uma dificuldade de fazer uma transmissão esportiva. Fazia-se a cobertura com apenas 2 câmeras, uma com um ângulo mais aberto, outra com um ângulo mais fechado para chegar a alguns detalhes. Não era fácil fazer uma transmissão. E eu cheguei a fazer transmissões como cameraman, como diretor de TV, depois como repórter de campo e mais tarde como locutor. Boliche Royal, o maior programa de prêmios da televisão. No dia 8 de abril de 56, Lídia Matos e eu estreamos um programa da TV Tupi chamado Boliche Royal. Nós tínhamos umas bolas de pano dura, derrubavam umas garrafinhas, você ia no painel, escolhia qual era o sabor da gelatina ou do pudim e tirava o prêmio. Vocês sabem o que aconteceu? O maior prêmio do Boliche Royal era a geladeira. E no dia que saiu a geladeira, o Cruzeiro deu 4 páginas. E o título era "E saiu a geladeira", o maior prêmio da televisão em 1956, dentro dos programas de prêmio da televisão, que era o Boliche Royal. E saiu a geladeira. E o primeiríssimo programa que fizemos, e que foi o primeiro teleteatro, acho que feito da América Latina, porque São Paulo foi o primeiro no Brasil e assim por diante, foi justamente o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foram feitas 2 historinhas, as primeiras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era O Casamento da Emília e A Pílula Falante. Em 1953, surge o Circo do Arrelia e logo a seguir o Circo do Carequinha. Amigos, é uma alegria do Carequinha. Vocês estão rindo do Carequinha, mas o Carequinha gosta de rir também. Aí vem o Arrelia! Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. A vez da comédia com o Teatro Gebara. E passamos a fazer também um teatrinho às segundas-feiras, que era um teatrinho cômico. Era o antigo Teatro Gebara, que eu fiz muitas peças, e onde lancei os textos da Janete Claire, que foi, ela levou para eu ler, eu gostei muito, e pedi então ao produtor que pusesse ela permanentemente escrevendo esses textos. E eu fiz centenas de teatrinhos escritos por ela, especialmente para mim, para esse programa das segundas-feiras. Não me lembro que primeira peça fiz, evidentemente. É toda uma experimentação. E o diretor dos teleteatros era o Chianca de Garcia, um português que em Portugal e aqui mesmo fez muito teatro de revista. Mas
conhecia bem o Teatro Universal também, e era contratado da Tupi para fazer os grandes shows na época e continua durante algum tempo. Então o diretor de Shakespeare também era ele. E não havia cabeça, não havia memória para botar todo aquele texto, fazer todo o Romeu e Julieta de uma vez só. Então fizemos aqui de 2 ou 3, não posso jurar. Então o recurso qual foi? O que eu me lembro que ficou guardado em mim era do caixão da Julieta, quando a câmera estava na posição que está agora, e a Julieta estivesse aqui um caixão na frente, e ela estivesse deitada, morta aparentemente. E eu, abraçando eternamente, romanticamente, dizia lá o texto, né? Virava o rosto assim, os pés da Julieta estavam aqui. Ali tinha, então, o texto recortado e gravado. Isso se chamava, na época, as famosas dálias. O Grande Teatro Tupi passa a ser a atração das segundas-feiras. Dentro dos corredores da TV Tupi, nessa época, você convivia com o mundo do espetáculo do Brasil, porque, na verdade, nessa época, o Brasil era o grande produtor de espetáculos e também de mudanças e de ambições no campo intelectual, no que se referia ao mundo do espetáculo. Então, o Sérgio organizou o que viria a ser o Grande Teatro Tupi, que durou 10 anos. Foi de 56 a 66, se não me engano. E quando nós chegamos no Rio com o TBC em 1956, para uma temporada no Rio, eu fui à TV Tupi, o Guilherme Figueiredo dirigia a TV Tupi nessa época. O Tchely tinha desistido do Grande Teatro, que existia há 2 ou 3 meses com o Tchely. E nós fomos nos oferecer para dar continuidade a esse programa. O Guilherme achou que era muito difícil a gente fazer toda semana, porque ele tinha visto que o Tchely tinha desistido. Digo a ele, garanto a você que eu consigo fazer. Nós estreamos com os Espectros de Ibsen, foi um grande sucesso. Devia haver uma outra pessoa para continuar a fazer uma semana assim, o outro grupo, uma semana assim, o nosso grupo. Mas achou que o Guilherme, pelo resultado de público, pela aceitação também da crítica de televisão da época, que o nosso programa devia ser feito só conosco, só com o nosso grupo. Em 57, estreava na TV Paulista com Manuel de Nóbrega a Praça da Alegria. Meu pai foi para Buenos Aires e ele estava assim da sacada, da janela do hotel, ele via que tinha um senhor ali numa pracinha que conhecia o jornaleiro e as pessoas passavam, cumprimentavam. Ele falou, então, puxa, se eu fizesse assim um cenário único, né? Não dá trabalho, é fácil, um pano atrás, um cenário fixo, um banco, e está feito o programa. Porque ele não tinha dinheiro para fazer televisão. Eu gosto de livro assim, cheio de letras. Esse livro é de quê? É de papel mesmo. Claro que é de papel, todo livro é de papel. Eu pergunto qual é o título do livro. Ah, sim, é o seguinte, o último matou Caixás. Não será Caifás? Eu sei ler, é Caixás. Eu posso ler o livro? Pois não, seu deputado, por favor. Como é o nome do título do livro que eu falei? O último matou Caixás. Pelo amor de Deus, amigo. Olha aqui. O ultimátum de Caxias. Noite de Gala. Uma nova relação entre a televisão e o patrocinador. Fiz um programa chamado-se Noite de Gala. 2 horas e meia de duração. Uma colcha de retalhos, de bons retalhos. Atração internacional em todos os programas de Noite de Gala. Contratei Tônia Carreiro, que fazia a parte teatral, mas tinha a parte humorística. Outro quadro jornalístico, com Flávio Cavalcante. Aquilo tornou-se um hábito na cidade. Noite de Gala era um dia que você não saía de casa. Tenho 4 filhos e 8 netos. E sou muito orgulhoso da minha família. O Céu é o Limite foi o primeiro programa de perguntas e respostas da televisão brasileira. Apresentado em São Paulo por Aurélio Campos e J. Silvestre, no Rio. O Ayrton começou a ser produtor do Clube dos Artistas e em 54 estavam Dircinha e Linda Batista, minhas queridas, maravilhosas amigas, e o apresentador era o J. Silvestre. Depois é que o J saiu, o Ayrton passou a apresentar. E aí eu comecei a apresentar com ele. Surgem os campeões de audiência da TV brasileira. Meus amigos,
realmente um Chacrinha não pode passar sem gente no auditório, porque o programa do Chacrinha é todo ele um programa de perguntas e respostas, é um programa de refrão. Terezinha, vai ou não vai? É ele, vocês querem, vocês não querem? Então tem que ter a resposta do programa. Eu parti a fazer consultório sentimental, para fazer caridade. Aí comecei, foi muito bom mesmo, né? Foi quando depois o Boni veio, eu falei, eu quero o Boni. Walter Clark chamou o Boni. Olha, desci, o Boni vem amanhã. Eu adorei. Foi quando eu comecei a fazer a coisa melhor. Então eu achava aquilo, assim, pô, eu abri as portas da felicidade. E era um sucesso o meu programa, me dava 90 de Ibope. Primeiro lugar com 96 pontos, Emílio Santiago. Nossos comerciais, por favor. Cobertores Paraíba. Vários incêndios destruíram estúdios, auditórios, equipamentos e algumas emissoras de televisão. Em São Paulo, nos anos 60, 66 e 69, foi a TV Record. Também em 69, incêndio na TV Globo e TV Bandeirantes. No Rio de Janeiro, em 71 e 76, foi a vez da TV Globo. A Excelsior começou em 1960, aproveitando as experiências da TV Tupi, da TV Record, da TV Paulista, mas organizando isso de uma forma sistemática, de uma forma profissional. Então a televisão Excelsior foi um marco que alterou o ritmo da televisão brasileira. Não se consegue fazer Charlie Chaplin. Se consegue apenas repetir Charlie Chaplin. No Brasil só tinha 3 milhões de aparelhos de televisão na época. O país tinha 70 milhões de pessoas e o mercado de publicidade era pequeno, porque com tão poucos aparelhos de televisão foi difícil. Então as 4 estações estavam brigando para pequena fatia de publicidade. E roubaram ou tiraram Chacrinha, estava primeiro na TV Rio, depois para a TV Excelsior, depois para a TV Globo. Cada um pagava um pouco mais para pegar a audiência. E os clientes diziam quanto eles iam pagar. Foi muito difícil de sobreviver naquela época para todas as televisões. Na realidade, o que foi o corte epistemológico da história da televisão foi ela cair na consciência de que o seu segundo era o seu patrimônio. Na hora que ela aviltasse o seu segundo, ela estava se aviltando a ela mesma. Nos 10 primeiros anos, a televisão brasileira só fazia programas locais, porque não havia o videotape. Nos anos 60, a TV Excelsior e o Telecentro da TV Tupi tentaram a formação dessa rede, mas esbarraram em 2 problemas. Um problema financeiro, porque as emissoras não pagavam as suas cotas. E depois outro, que era a questão do videotape, que deveria ser distribuído em todo o país, fazendo com que a programação fosse exibida com atraso de 1, 2, 3 e até 10 semanas, dependendo da localização da emissora. Somente depois, com a rede nacional de micro-ondas, é que se conseguiu fazer a rede verdadeira de televisão, simultânea, ao vivo e direta como é hoje.